Deus poderoso, Pai eterno, Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, no meu secreto contigo. Deus, tenho sido mais uma vez atacada e perseguida. Senhor, tu me fizeste lembrar de 7 anos atrás, quando passei como adúltera, fui apedrejada. E ali segui calada, clamando ao Senhor na minha simplicidade. Uma mentira contada várias e repetidas vezes acaba se tornando verdade. Aqueles que estão cegos, aqueles que são julgadores da vida alheia. Mas eu segui adiante, sabendo que o Senhor estava comigo. Não temi e pensei, Deus, é uma multidão de pessoas que falam a mesma coisa, por uma maldade plantada por uma mulher. Por uma mulher. Por uma outra pessoa, uma jovem. E a minha vida ficou de ponta cabeça, mas eu criei em Deus. Eu segui e não olhei para os lados, porque sabia que o meu Redentor é que estava me protegendo. Com a autoridade que o Senhor me confere na terra, eu não me defendi, mas o Senhor me justificou. Me galardoou com vitória, porque eu vivi a palavra, que está em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E Deus se fez presente. Eu não pedi nada, apenas que o Senhor me justificasse. Deus, depois de 7 anos, mais uma vez, a mesma pessoa, e a jovem já não existia mais na minha vida, mas a mesma mulher propalou coisas ao meu respeito. E ali outras pessoas encontrando meu esposo pela rua, encontrando amigos, escutou o que estava acontecendo, que eu estava adulterando. Quantas pessoas se levantaram e lembraram do passado para trazer mais feridas à minha vida. Mas quando nós temos o Senhor e sabemos o que fazemos, nós não justificamos e não nos preocupamos. Porque podia passar o tempo que fosse, o Senhor justificaria, porque a verdade, como está na palavra, ela liberta. Fui honrado com a justiça do Senhor. Algumas pessoas tentando fazer isso ferver de boca em boca. Mas o Senhor se manteve presente na minha vida e veio a honraria de Deus. Porque quando as lutas são grandes, nós entendemos que devemos buscar mais, nos santificar mais, para que nossas ações não envergonhem ao nome do Senhor. Anos se passaram e ali eu entendi que conhecereis a árvore pelos frutos que ela produz. E as pessoas que são separadas para o altar, elas passam por provações de níveis elevados, bombásticos. Porque o Senhor está forjando a nossa identidade. O Senhor está forjando a nossa identidade. E nesta caminhada, nós entendemos que o Senhor nos supre em todas as nossas demandas, até aquela que não saiu dos nossos lábios. Agora, dia 21 de janeiro, quarta-feira de 2026, eu reflito algumas coisas que aconteceram no final do ano. Eu me cansei muito, mas eu me consagrei demais. E eu me entristeci porque no dia 1 de dezembro, o Senhor já tinha colocado ao meu coração que armadilhas estavam sendo preparadas, que palavras maledicentes estavam sendo preparadas para me afrontar. Mas com Cristo somos mais que vencedores. Quando temos Cristo em nossas vidas, nós sabemos que o Senhor entra à frente da batalha.
nos colocando no oculto do seu pavilhão para nos esconder, porque pode cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. E no dia 1º de dezembro, eu falei com o Senhor que eu queria viver o melhor de Deus. E não seria dinheiro, fama, nada disso. Porque todos nós somos iguais. O que eu queria era a graça do Senhor sobre a minha vida, para que eu pudesse abençoar outras vidas, porque eu sei que em o nome de Jesus curamos pessoas, em o nome de Jesus libertamos cativos, em o nome de Jesus expulsamos demônios, em o nome de Jesus desfazemos obras do mal. E o Senhor me disse claramente que um dinheiro altíssimo estava sendo pago para a minha destruição, porque a minha presença estava incomodando. Coisas surgiram, fofocas surgiram, porque isso é uma coisa que o humano faz. E eu segui adiante, ajudando meu esposo, trabalhando, porque trabalhamos juntos, Senhor. E ali eu me mantive na palavra, jejuando, orando, nas madrugadas, clamando, dormindo muito pouco, não por religiosidade, mas porque eu buscava a presença do Senhor. E quem muito busca, muito tem respostas. Quem pouco busca, pouco tem respostas. Quem não busca, não tem respostas e ainda se suja mais. Deus, confio no Senhor. Essa oferta a deuses estranhos e um alto valor em dinheiro foi dado, o Senhor me revelou. E ali pediram a minha morte. Várias profetas de Deus que intercedem pela minha vida, porque escolheram seguir Jesus, ouviram a voz de Deus e falaram: sou o seu intercessor. Eu tenho mais intercessores homens do que mulheres. E a grande maioria deles me revelou que o Senhor estava me livrando de acidente. E esse dinheiro que foi dado para a minha morte, meu sofrimento é minha dor, foi dado e o diabo foi envergonhado. Porque no dia de um grande acidente que aconteceu, não me contaram que esse acidente tinha acontecido. Eu tinha recebido vários presentes, ofertas, vários presentes. E dentre eles, um me chamou a atenção. Eu não abri aquele presente. O Senhor falou: ponha no chão, tire os adornos e deixa aí. Não abra. Se tem uma coisa que eu sou, é obediente. Senhor, eu não abri. Não abri. Mas assim como todas as coisas que estavam separadas, eu ganhei muito presente e eu não me apego a nada. Eu permiti, Deus, que as pessoas pudessem pegar o que queriam, porque foram 19 presentes. E nada daquilo era para encher a minha alma, me orgulhar. Foi um gesto de carinho que muitos tiveram comigo. E eu quis repetir o que eu fiz no ano retrasado, de presentear aqueles que não tinham recebido nada. Uma daquelas sacolas, ela foi porque tinha 3 iguais. E no dia 22, Deus, eu liberei as sacolas para que as pessoas pudessem ceiar, usar os presentes para fazer a sua ceia. E só no dia 8 de janeiro eu tomei ciência do que aconteceu. Uma das sacolas que uma pessoa que eu gosto muito recebeu, pegou como presente, que eu deixei as pessoas escolherem. Pode escolher qual que você quer. Me disse que houve um grande acidente. E nesse acidente uma pessoa entrou em coma. E essa sacola foi aberta no dia 23. E esse acidente aconteceu no mesmo dia. Enquanto isso,
Quem preparou isso estava esperando esse acidente. Estava esperando a minha dor. Mas Deus sabe que eu dei todos os 19 sacolas. Porque eu quis agradar aqueles que tinham carinho comigo. Eu orei e repreendi todo o mal em todas as sacolas, porque nós não sabemos que uma dessas sacolas o Senhor tinha me dito: não abra. Eu não abri. Mas eu sabia que podia abastecer uma casa que faria diferença. Senhor, eu oro para que essa moça não tenha sequelas desse acidente. Ela já saiu do coma. Para que meu amigo seja galardoado com vitórias, porque ele tem um enorme coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dias e dias em dezembro se passaram e a pessoa me via de pé, trabalhando todos os dias. E eu não sabia que havia uma plateia esperando que eu fosse machucada e ferida. Mas o Senhor é Deus. O Senhor honra os seus. Levanto e se mantém e decanta. Mestre, salva essa moça. Livra ela das sequelas. Livra ela, Senhor, de processar o homem que foi objeto de vítima de um acidente. Porque nesse acidente foi dito que essa moça estava caminhando e queria tirar a sua própria vida. E ali encontrou com a vida desse homem de bom coração. Mas eu sei que tem honrarias da parte de Deus para que haja salvação na vida desse homem e na vida dessa jovem e na vida desta mulher que tem impedido a mim, o meu sofrimento, a minha morte, a minha dor. Fui alvejada com palavras, fui chamada de mentirosa, já fui chamada de adúltera. Mas a Letícia que vive hoje não é mais a Letícia que viveu no passado. A verdadeira metanoia, a verdadeira mudança na mente, quando ela é realizada por Deus, a transformação. Se fosse outros tempos, Senhor, eu já tinha resolvido na minha mão, na pancada, porque quem conhece meu passado sabe que eu resolvi as coisas no grito, na valentia e na pancada. Mas essa não sou mais eu. Cristo vive em mim. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que tu me confere, Pai, triplica a tua unção, o teu poder e a tua graça sobre aqueles que a te buscam. Porque eu sei que o Redentor vive e reina para sempre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos faça mais que vencedores. Faça com que essas pessoas maldosas que se incomodam com a presença do Senhor na minha vida e na vida de muitos homens e mulheres de Deus possam reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que mesmo que não existam olhos, pernas, braços físicos no lugar que as pessoas têm intentado contra a vida de um povo separado, eleito de Deus, é o Senhor que enxerga. Mateus 12:23 diz: uma boa árvore dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que ela dá. E nesse dia chamado hoje, possamos fazer uma reflexão e ver quais são os frutos que nós temos produzido. Frutos de fofoca, frutos de contendas, frutos de fuxico, frutos
de desejos maldosos contra a vida de pessoas, julgamentos, mentira. O pai da mentira é Satanás. E o pai que eu tenho é o Pai que está no céu, Jesus Cristo. E com ele não se brinca, com ele não se escarneia, dele não se zomba. Assim também com os seus. Nós não somos mais especiais que ninguém. Eu não sou mais especial que ninguém. Mas eu sei a quem me prostro. Eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Senhor. E o Senhor sabe quem eu sou desde o ventre da minha mãe. Pai, em o nome de Jesus eu peço que o Senhor me justifique na terra. E que em o nome de Jesus, as pessoas que fizeram isso e tentaram com mentiras, gargalhadas, falácias, essa obra de ocultismo, essa oferenda que foi comprada para me destruir e destruir a minha família, que essas pessoas possam ver que foi o próprio Deus que me livrou. Porque essa pessoa já me viu e viu que eu estou de pé. Esta pessoa que encomendou esta obra do mal, viu que eu estou viva. Minhas filhas, meu esposo, minha mãe, que no dia 8 de janeiro quase perdeu a vida, está viva. Porque pediram o meu sofrimento e a minha dor. Eu depositei a confiança em Deus, porque a minha mãe perdeu o fôlego. Tentou me ligar e eu não vi a chamada. E ela, sem fôlego, conseguiu a ajuda do meu irmão, que levou ao hospital. E ela chegou com falta de ar. Ela chegou com suspeita de infarto. Mas Deus fiel manteve a tua serva na palma da destra dele e deu o fôlego de vida, repreendendo toda a obra do mal, física ou espiritual. Minha mãe recebeu um grande livramento. E agora eu entendo que foi um processo de dezembro, quando Deus falou no dia 1, no dia 6, no dia 8, no dia 11, no dia 23, no dia 8 teve revelação do acidente e a minha mãe passou mal. Pediram o sofrimento da minha vida, mas intentaram contra o Deus dos exércitos. E é esse Deus que eu peço que se levante do teu trono. Reserve os seus melhores anjos para pelejar ao meu favor e favor daqueles que o temem, para livrar de todos os males e conceder vitórias, proteção. Que o Senhor nos justifique com vitórias, que sejamos geradores de milagres e testemunhos. É o que eu declaro hoje, dia 21 de janeiro, quarta-feira de 2026. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.